E eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. Oremos. Pai amado, nós estamos preparados para subir até Siló. Nós queremos subir até Siló e assim descobrir em Siló a Tua presença, para que por meio dela as orações de Ana possam ser respondidas por um Deus que reconhece os corações daqueles que clamam a Ti com sinceridade e com honestidade. Pois eu tenho convicção que há muitas Anas espalhadas no Brasil e fora dessa nação, que assim desejam pagar o preço de subir até Siló, a fim de ser ouvido por um Deus que precisa se revelar. Pois eu lhe agradeço, Espírito Santo, porque assim o Senhor me usará mais uma vez para se trazer uma palavra para essa geração, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. Como sempre, é necessário que eu dê uma pequena retrospectiva daquilo que nós estudamos a semana passada, porque lembrando para vocês que nós estudamos a Bíblia cronologicamente. Isso é muito bom porque nós não pegamos um versículo isolado para fazer uma doutrina, né? E assim, talvez esconder muitas outras verdades que devem ser expostas. Mas nós estamos no livro de Samuel. Na semana passada, nós aprendemos com a derrota de Israel. Houve uma terrível derrota que Israel experimentou, porque em tempos do sistema de uma liderança corrupta, um povo decidiu ir para a batalha. E ali se aventuraram batalhar contra os filisteus, sendo que não estavam preparados para ir para a batalha. Ou seja, ir para a batalha sem proteção divina, ou se ser um soldado em Cristo, preparado para a guerra, para enfrentar obstáculos, para enfrentar oposições, para enfrentar vales de sombra da morte, é um suicídio. Há muitas pessoas que usam o nome do Senhor, colocam no seu pescoço um colar com cruzes, com amuletos e dizem: isso me trará sorte e eu irei em nome do Senhor. E ali basta olhar a vida deles, que infelizmente é derrota atrás derrota. Nós aprendemos o porquê de muitas derrotas. Inclusive, nós aprendemos muito sobre a derrota de Israel. E mesmo com a Arca da Aliança, trazido de Siló, porque tiveram uma ideia de pegar a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança, meus queridos, é o que continha os mandamentos de Deus. E o que continha o maná, que representa Jesus, o maná que veio do céu. Jesus diz: eu sou o maná que veio do céu, né? E possuía a presença gloriosa de Deus. Kavod. Kavod significa a presença gloriosa de Deus. Estava dentro dessa arca. É o maior presente, o maior objeto que pode ter sido dado ao homem por parte de Deus. Ou seja, se é por parte de Deus, que é o objeto mais importante que a humanidade já recebeu, né? Então, mesmo com a Arca da Aliança trazido de Siló para o acampamento, por que eles trazeram a Arca da Aliança dentro do acampamento? Porque quando Israel, eles decidiram ir para a batalha contra os filisteus,
eles perderam mais de 4.000 homens. Então pensaram, bom, nós perdemos essa, talvez se nós atrairmos um pouco mais a Arca da Aliança mais perto de nós, e nós a colocamos dentro do nosso acampamento, certamente ali nós vamos ganhar. Mas não, meus queridos, eles não ganharam, pois a presença da arca não os trouxe a vitória que precisavam. E assim, eu enfatizo novamente que o que lhe dará vitória na sua vida não é apenas ter a arca perto de você, mas poder carregá-la sem morrer. Porque quem estava na liderança e acompanhando a Arca da Aliança era uma liderança corrupta, que falava do Senhor, que talvez divulgava o nome do Senhor na sua época, mas não é apenas isso. Se vocês querem ter vitória na vida, não basta falar de Jesus, mas realmente ser um portador da presença de Deus, um bom testemunho, uma pessoa que dá bom testemunho, uma pessoa que realmente agrada o Senhor que habita dentro da arca. Amém? Bom, então, até o dia de hoje, meus amados, não se entende o porquê o acampamento de muitas famílias que estão me vendo aqui estão perecendo. Estão perecendo. E a resposta é, eu tenho que lhe falar, até que Ofni e Finéias, quem era Ofni e Finéias? Eram os filhos de Eli, eram sacerdotes que vestiam uma bata de religiosidade, tinha títulos, mas atrás dessas batas eram ladrões e adúlteros. Até que Ofni e Finéias estejam na liderança, ou cobrindo-os espiritualmente, então essa casa sofrerá danos. Essa casa sofrerá danos. Eu falei sobre isso a semana passada. O que é estar debaixo de um teto furado? Isso é muito sério. E o juízo de Deus veio sobre a casa de Eli. O dia da grande batalha contra os filisteus aconteceu e Israel foi humilhado pelos seus inimigos, meus queridos. Ele foi humilhado pelos seus inimigos. O que aconteceu? Morreram 30 mil homens da infantaria. Morreram Ofni e Finéias, assim foi predito por meio de um profeta, ou seja, de Deus não se zomba. E que mais? Nós vamos ver mais à frente o que aconteceu. 1 Samuel 4:12 diz assim: naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis e já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos.
e a arca de Deus foi tomada. Olha isso. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Olha isso que aconteceu depois. Sua nora, a mulher de Finéias, olha, Finéias era o sacerdote, lembra? Era o sacerdote que desagradava a Deus, a esposa de Finéias. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando viu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz. Mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespera, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabote, que significa a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. Há muitas coisas que nessa noite eu vou estar falando para todos vocês. Pois diz a palavra do Senhor, meus amados, que quando o jovem que estava no campo batalhando presenciou e viu o quanto Israel foi derrotado, obviamente ele foi até Siló, né? Ele foi até Jerusalém para anunciar para os habitantes e também para o sacerdote Eli, que já estava com 98 anos, aquilo que houve, né? E a terrível notícia foi dada a Eli. Primeiro, os seus 2 filhos morreram na batalha. Segundo, a pior, a arca da aliança foi tomada à força dos filisteus. Olha isso. É claro que foi totalmente permissão de Deus. Foi totalmente permissão de Deus, porque eu quero dar um pequeno parêntese sobre isso. A Bíblia diz que qualquer que tocava a arca morria. E a grande pergunta, como que os filisteus conseguiam pegar a arca sem morrer? Ou seja, de uma forma, Deus quis que isso acontecesse para corrigir uma geração, porque era necessário que os filisteus conseguissem, pelo menos, pegar a arca na mão, pegar a arca com os braços e não morrer. Foi uma permissão por parte de Deus. Olha que fala 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Ou seja, ele foi tão chocado, mas tão chocado, que ele caiu para trás ao saber que a arca foi tomada pelos filisteus. E depois disso, ele morreu. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O que você acha que é pior para Deus? Ter a arca do seu lado e desrespeitá-la, ou não tê-la
do seu lado, porém temer. Temer a arca. O que você acha que Deus prefere? Você ter-la do seu lado, mas desprezá-la? Desonrá-la? Ou você não ter-la do seu lado? Porém, você sabe que mesmo que se você não tem entendimento sobre ela, mesmo que você não tem conhecimento acerca dela, pelo menos você sabe que, deve temer. Deve temer. Pois assim foi com os filisteus. Porque quando souberam que a arca veio no acampamento dos israelitas e todos começaram a gritar, Deus está conosco, os filisteus disseram, agora nós vamos perder. Olha o medo que eles tiveram. Ou seja, tiveram um certo respeito. Pois eu vos digo, há muitas pessoas que conhecem muito da palavra de Deus, muitos sacerdotes, muitos ofni, muitos finéas que pregam que é impressionante. Mas filisteus que nem sequer conhecem nada acerca da arca, que nem sequer conhecem nada acerca de Bíblia, pois respeitam mais a arca do que esses filhos de Belial, que pregam uma maravilha. Pois para Deus, mais vale entregá-lo para os filisteus do que para esses. Porque ele não caiu para trás da sua cadeira, do seu balanço, quando soube do pecado dos seus filhos e quando foi desprezível com Deus ao tolerar o erro. Ou seja, ele caiu quando, a arca foi roubada. Mas por que ele não caiu antes? Por que ele não caiu quando soube do escândalo dos seus filhos? Pois nós vamos aprender algo importante aqui. Não adianta chorar quando a glória de Deus se retire de você. Não adianta chorar quando a glória de Deus se retira de você. Sendo que inúmeras vezes, quando o Senhor lhe dava oportunidade para se consertar em Siló, você não o fez. Pois, por mais que isso venha chocar muitos daqueles que estão me vendo aqui, pois eu lhes digo, para Deus, mais vale a arca estar nas mãos de filisteus, que pelo menos respeitam sem conhecer, do que das mãos de pessoas que conhecem muita coisa, muita Bíblia, muita folha, muito conhecimento, que procura letra, mas depois são adúlteros, pornógrafos, mentirosos, roubam, hipócritas. Mas vale a arca estar no campo dos filisteus do que com esses, com certeza. Do que estar nas mãos de sacerdotes maus que conhecem a palavra de Deus, mas não honra quem estava dentro da arca, o próprio Senhor. O religioso, ele cai em si, ele cai da sua cadeira quando morrem seus filhos. Quando morrem seus filhos, quando muitos mortos são ceifados pelos filisteus e quando percebem que verdadeiramente Deus se retirou deles. Porque assim vê com seus olhos que a arca não está mais. Mas os filhos de Deus, que temem o Senhor, eles caem em si antes da graça se retirar. Eles
se consertam rápido antes do escândalo. E quando recebe uma profecia sobre o juízo divino e recebem avisos por parte de Deus, o que eles fazem esses? Eles se quebrantam. Eles se quebrantam e pedem clemência ao Senhor e não fingem de não ouvir. Desculpa, eles não fingem não ouvir, eles ouvem o Senhor. Eles não se apressam a voltar ao seu serviço de sacerdotes, porque eles entendem que antes de servir e levar a arca, precisam serem restaurados. Isso é a diferença entre um religioso e um coração quebrantado. Um homem ou uma mulher que tem humildade para recuperar, inclusive, seus sacerdotes e agradar a Deus. Olha que fala em Mateus 11, 22. Jesus diz: eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, você descerá até o Hades. E os milagres que em você foram realizados, se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Sodoma, Tiro e Sidom eram cidades, meus amados, que sofreram um juízo muito severo por parte de Deus. Mas o que Jesus diz? Jesus ele deixa claro que cidades como Cafarnaum seriam julgadas com muito mais severidade. Sabes por quê? Pelo conhecimento que Cafarnaum recebeu, porque Jesus pregou em Cafarnaum. Jesus não pregou em Sodoma e nem Gomorra. Por isso que o juízo para Ofni e Finéias foi morte. Por isso que Deus julgou com muita severidade o sistema de Eli. O sistema religioso da época de Eli. Porque eles tinham conhecimento sobre os livros, os pergaminos guardados, conhecido dos acontecimentos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles tinham os pergaminos sobre o conhecimento de muitas coisas acerca do Deus de Israel. Mas eles não foram respeitosos e nem honrosos com a presença do Senhor. Meus queridos, em nome de Jesus Cristo, eu quero que nesta noite vocês possam valorizar a arca. Aprendem a valorizar a arca da aliança, a presença, os tempos em que Deus permite que a arca estiver ao seu lado. E aproveite-a, porque a Bíblia diz que um dia a presença do Senhor será retirada. Mas enquanto o Espírito Santo, a arca da aliança, estiver perto de vós, valoriza. Porque a real e verdadeira arca se manifestou. Jesus Cristo veio. E Israel não reconheceu o dia da sua visitação. E por não reconhecer e valorizar a arca, a verdadeira, pois Israel sofreu o que sofreu. E continuará sofrendo até a volta do seu Messias.
aprendem a valorizar a arca, a valorizar a palavra, a valorizar a presença gloriosa de Deus enquanto ela estiver do seu lado. Porque não pensa que Deus suportará tudo na vida daqueles que querem sua vitória, mas não honra o rei que tem a chave da sua vitória. Porque há muitas pessoas que querem a vitória. Se prega muito sobre vitória. Eu não tenho problema de pregar sobre vitória. Glória a Deus. Mas se realmente usufruímos da presença da arca como ela deve ser honrada e respeitada. Vamos falar de vitória, sim, mas antes de falar da vitória, é necessário lhe explicar e lhe ensinar como honrar a arca que você quer que esteja no seu acampamento. Entenda uma coisa. Nem sempre o escândalo da casa de Eli fará despertar os membros que se abrigam debaixo do teto dele. Nem sempre os escândalos que acontecem debaixo do teto da casa do ministério de Eli vão fazer com que os membros que estão debaixo desse teto reagem e dizem, realmente estamos sendo enganados. Para que Samuel venha a assumir Siló, é necessário que Deus varre o sistema religioso cujo Eli era seu presidente. Era um sistema religioso, de religiosidade, cujo Eli era o presidente, era o sacerdote. 40 anos de domínio de um morno em Siló. E para que Deus introduza um homem de Deus como Samuel, foi necessário Deus varrer a casa de Eli. Foi necessário que Eli seja julgado, foi necessário que Ofni fosse julgado, que Finéias fosse julgado, que a esposa de Finéias e sua geração fossem julgados. Deus precisou varrer. Atenção. Noiva de Cristo, atenção. Aguardem. Essa era, essa geração, ela é a geração onde você, noiva amada, vão ver muitos Eli cair da sua cadeira e romper os seus pescoços. Muitos, eu estou falando para a noiva de Cristo, anota que eu estou falando, muitos de vocês vão ver muitos Elis cair da sua cadeira. E nessa geração, vocês vão ver muitos Ofni e muitos Finéias fulminados pelo juízo de Deus. Viva e verás. Viva e verás. Lembre-se, meus queridos, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, já cheguei inclusive a pregar sobre isso, quando nós estudamos um pouco acerca do Apocalipse, pois antes do Rei dos Reis se manifestar, o que vai acontecer? O sistema do anticristo, ele dirigirá o planeta com mão de ferro. E os que brincam, os que estão brincando de ser crente, ou seja, os Eli e seus filhos, Finéias e Ofni, eles vão ser severamente corrigidos quando surgirão as duas testemunhas. Um dos papéis
fundamentais dessas duas pessoas, as duas testemunhas, é julgar primeiro a casa de Eli. Aqueles que falam glória a Deus, aleluia, e que conhecem a Bíblia e que falam da arca, que tem a arca pertinho deles, que tem conhecimento, eles têm Bíblia, eles têm escolas teológicas, bagagem de escatologia, conhecem como ninguém acerca de arqueologia, eles têm muito conhecimento. Pois essas duas testemunhas, esses dois profetas vão começar a julgar a casa de Israel. Aqueles que tiveram conhecimento. E também julgarão o sistema do anticristo. Olha que fala em Apocalipse 11, 13. Diz assim, acerca dessas duas testemunhas. O Senhor diz, darei poder as minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Nessa era, quem vai matar Eli, Ofni ou Finéias será Deus por intermédio do juízo que acontecerá por meio dessas duas testemunhas que serão usadas para julgar tanto a casa de Israel, o sistema corrompido religioso que proclamam glória a Deus, aleluia, sendo que são ladrões e mentirosos, e também esses dois julgarão o sistema do anticristo. Essas duas testemunhas, elas não vão somente confrontar o anticristo e o falso profeta, mas eles vão perturbar. Eles vão perturbar e julgar pela boca do Senhor o sistema religioso de Siló. Samuel, o profeta, na época de Eli, na verdade, era demasiadamente jovem. Era o menino Samuel. Era um profeta ainda muito novo. Mas essas duas testemunhas, essas duas pessoas ungidas por Deus, essas duas oliveiras, não serão meninos. Elas não serão meninos. Mas sim dois profetas que varrerão o sistema religioso cristão. Esses serão odiados. Eles serão odiados, não pensa que apenas pelo sistema do anticristo, mas pelo sistema de Eli. Eli vai odiar esses dois. O que dizer de Ofni e Finéias? Eles vão odiar esses dois, porque eles não vão chegar com bandeira, eles vão chegar com espada. Quem são esses para intervir no nosso sacerdócio? Quem são esses para nos dizer que somos ladrões, sabendo que eles são ladrões? Quem são esses para dizer e proferir palavras de maldição sobre a minha casa? Sendo que esses dois serão usados como boca de Deus para julgar o sistema de Eli. Esses dois serão odiados por Eli, serão odiados por Ofni e Finéias, e também serão odiados pelo falso profeta, pela besta
claro, e pelo anticristo. Isso é claro. Mas esses dois serão amados, mas amados pela noiva de Cristo. A noiva amará esses dois, porque a noiva tampouco aceitará Eli como líder, e muito menos Ofni e Finéias. A noiva, ela reconhecerá as palavras dos dois Samuéis. Consegue me entender? Ela reconhecerá as palavras dos dois Samuéis, da geração que antecede a vinda do verdadeiro rei. Elas reconhecerá a noiva de Cristo, esses dois Samuéis, defensores da casa do Senhor e anunciadores que em breve um rei habitará no meio deles. Para seu saber, quem anunciou e quem ungiu o rei, primeiro rei em Israel, foi Samuel. Então, antes de anunciar Jesus, virá profetas. E essas duas testemunhas se anunciarão o profeta. E a noiva amarão esses dois. E esse rei que esses dois Samuéis anunciarão não será Saul e nem será Davi, mas sim Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, que virá do céu com seu cavalo branco e sobre suas coxas estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim será cumprido aquilo que será cumprido, porque o Amém virá e serão varridos de vez todos os inimigos do Rei e do verdadeiro Rei. Pelo poder do Senhor, assim como foi em Siló, o temor e tremor do Senhor tomará a todos nos tempos desses dois Samuéis, dessas duas testemunhas. Gritos e lamentos se farão ouvir. Porque quando o juízo veio em Siló, a Bíblia diz que o povo começou a gritar. A arca não está mais! A arca não está mais! Morreu os sacerdotes! Que seremos de nós? Gritos em Siló, ao ponto de Eli, sendo seco, diz: que está acontecendo? Que está acontecendo? Que esse tumulto? Assim será nessa geração. E quando muitos pensam que a arca foi tomada pelos filisteus, pois ela voltará na era de Samuel, porque foi Davi, meus queridos, o rei que Samuel ungiu, que foi o responsável por trazê-la de volta para seu povo. Aleluia! Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Terminando, disse a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que a esposa de Finéias morreu e antes de morrer ela gerou um filho. Olha isso, 1 Samuel 4:21. Ela deu ao menino o nome de Icabote. Icabote, que significa a glória de Deus se foi, a glória de Israel se foi, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. Bom, então lá, presta atenção, amados. Todos os filhos que desejaram prevalecer na linhagem de Eli
Ou seja, todos os filhos que não vão abrir mão do sistema de Eli serão malditos. Serão malditos e seus filhos serão chamados de Icabote. Quando a glória de Deus sai de você e sua casa, quando a glória de Deus sai de você e da sua casa, então não existe mais bênçãos possíveis para essa casa. Mas todos os filhos que Samuel irá gerar, presta atenção, todos os filhos que a geração que ouvir a voz profética do Senhor gerar pela verdade, pois certamente se chamarão de Kavod, que significa a glória manifesta de Deus. A glória manifestada. Pois a aliança, olha isso, como é sério. A aliança que você decide estabelecer com o líder vai interferir sobre aquilo que você irá gerar nos dias da manhã. Porque a mulher de Finéias, ela teve um filho. E esse filho se chamou Icavod. Terminou, não tem mais a glória de Deus. Deus não está mais. E a mulher de Finéias gerou esse filho porque tinha uma aliança com Finéias. Mas se você tem uma aliança com Samuel, não será Icavod, será Kavod. A presença de Deus estará contigo, quem gerar, e com os teus filhos, contigo e com tua casa. Se tu queres realmente entender o que é ser inserido dentro do reino de Deus, onde se manifesta a presença gloriosa do Senhor. Aleluia! Então, decidas tu o que realmente é sábio você decidir. E não condene a sua casa, fazendo aliança com quem você não deve fazer aliança. Não condene sua filha, não condena seus filhos, porque se você decide prevalecer esposa de Finéias, então o teu fim será como ela, a morte. A esposa de Finéias não suportou o parto e morreu. Kavod ou Icavod? Vocês querem a glória de Deus ou você não a quer? Vamos orar. Pai amado, como essa palavra tem sido maravilhosa, profética, digna de recebê-la com temor, com tremor, não como Ofni e Finéias fizeram, mas como uma geração que decide ser a geração de Samuel, desejam receber e coabitar com a aliança, com a arca da aliança, de forma respeitosa e honrosa. Senhor, que aqueles que nessa noite o Senhor chamou como noiva, como pessoas honestas,
como pessoas que querem se santificar, para que o Rei seja manifestado quando nessa era acontecerá do Senhor julgar a casa de Eli, o sistema de Eli e também a casa do anticristo. Que a sua noiva seja preparada para reconhecer as duas testemunhas. Que a sua noiva esteja preparada, Senhor, para aborrecer e reconhecer quem é Eli. E quem são os filisteus? Porque uma coisa é o sistema dos filisteus e outra coisa é o sistema de Eli. Quem nessa geração se escapará e assim se esconderá debaixo das suas asas? Se for necessário, fugirá para os desertos, para assim ser nutrido pelos seus corvos. Mas certamente, Elias e não Eli não permitirá habitar no palácio de Jezabel e nem do rei Acabe, cuja sua prostituição reina, porque essa geração não quer lhe desagradar. É a sua noiva, é a sua igreja. Obrigado por essas palavras lindas que o Senhor tem nos dado nessa noite, Yeshua. Obrigado, Senhor, por ter pessoas aqui que verdadeiramente entenderam. Amém e amém.